Muitas notícias aqui nesse vídeo do Raiz Tricolor, então já chega deixando o like, se inscrevendo aqui no canal para dar aquela moral aqui pro nosso trabalho. A gente vai falar aqui nesse vídeo sobre contratações, sobre saídas e sobre bastidores. Roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. Como eu já falei, se você quiser ajudar aí o trabalho, você pode ser membro aqui do canal, pode deixar um like, que aí esse é de graça, e pode também compartilhar o vídeo. Mas uma coisa que você pode fazer também, e que é interessante, eu vou até falar aqui lá no início do vídeo mesmo, que é votar nos melhores e piores do ano de 2025. O link vai estar aqui na descrição, tá? Para você ir lá fazer responder. É uma live especial que a gente faz lá no Jornada KTO 1902 no dia de Natal, tá? No dia 24, no dia 25, parte 1 e parte 2. E você pode responder até essa sexta à tarde. Melhor contratação, pior contratação, jogador que mais te irritou, né, dos adversários, piores jogadores, melhores jogadores, golaço, melhor atuação individual, melhor atuação do time. Tem coisa pra caramba, quase que funciona como uma retrospectiva. A melhor imagem do ano, né, aqui não tá carregada, mas enfim, lá vai aparecer certinho pra você. Então, vota aí. Tá aqui embaixo, o resultado sai no dia de Natal lá no Jornada KTO 1902. Agora, vamos para as notícias que a gente vai falar aqui nesse vídeo, sobre Thiago Silva. Esse eu vou deixar para o final porque é mais extenso, tá? Vamos falar aqui sobre Abdan Barreiro, Rubem Lescano, e a gente abre falando sobre, Gabriel Fuentes, tá? Isso porque o lateral esquerdo da equipe do Fluminense vem chamando a atenção já de alguns clubes. Eu já tinha comentado aqui sobre a situação do Gabriel Fuentes num outro vídeo, da possibilidade de saída dele no final do ano. Hoje, o que a gente tem de informação e de novidade é que o Gabriel Fuentes ele é um jogador que pertence ao Fluminense. Tá? Essa é a primeira coisa que eu acho que tem que ser destacado, que o Fluminense não pensa em se desfazer. O Gabriel Fuentes não vai ser, arruma outro clube aí que eu não conto com você no ano que vem. Não é isso, tá? Ele não está sendo dispensado. Mas existe uma possibilidade hoje, talvez a maior possibilidade, que a possibilidade já existia, mas a maior possibilidade é de um retorno à Colômbia, tá? O empresário do Gabriel Fuentes, ele tem um bom relacionamento, tanto com o Júnior, que acabou de ser campeão colombiano, vai para a Libertadores, e é o clube a qual o Fuentes veio, e tem boa relação também com o Atlético Nacional de Medellín. E aí esse poderia ser um caminho até mais indicativo. O Atlético Nacional não está na Libertadores, está na Sula, mas o Fuentes, ele ainda segue sendo bem avaliado por lá, tá? Isso é uma coisa interessante, assim. Ele saiu em alta do futebol colombiano e aqui no Fluminense não ficou uma imagem de que ele fracassou, de que ele foi muito mal e etc. Então, a volta para lá não seria voltando em baixa, seria um retorno provavelmente no mesmo nível da saída. E vai lembrar que quando ele sai falando em seleção e etc. Times do Brasil, de fato, sondaram o atleta. Só que sondaram através do Fluminense, tá? Coritiba e Atlético Paranaense, mas ainda não houve um avanço explicitamente, tá? Mas o mercado interno hoje fala com o Fluminense, né, diretamente, pelo menos a princípio. O mercado sul-americano, em especial o colombiano, houve contatos acerca dele para o staff, e há também representantes que trabalham ali com o staff do jogador o oferecendo na MLS para ele ir para o campeonato dos Estados Unidos, tá? Mas aí lá são contatos ainda muito incipientes, sendo oferecido, uma sondagem, etc., mas muito incipiente. O Fuentes chegou por $1.200.000 por 60%, e hoje, conversando com as pessoas, eu diria que é próxima de zero a chance do Gabriel Fuentes permanecer para o Fluminense em 2026. Tá? Essa é a atualização. Sobre Rubem Lescano, tá? Outro também sobre saída. O jogador foi para o Paraguai, agora de férias, e conversando também com pessoas e tal, o que me chamou a atenção foi o fato de que não houve nenhuma conversa direta do Lescano com a direção ali diretamente do Fluminense acerca de 2026. Lescano passou
o ano inteiro no Fluminense, né? Chegou em março, foi uma compra colocada ali com um valor alto, né, de 5 milhões de dólares, colocada como um jogador de investimento alto, de possibilidades, melhor meio do Campeonato Paraguaio. E assim, por isso, até, mesmo que ele não tenha rendido durante o ano inteiro, não jogou praticamente, né, no segundo semestre inteiro, ele tem 14 minutos contra o Vitória, num jogo em que a gente ficou com um a menos, teve lesão e já estava com o time reserva, então dá para perceber que ele realmente não jogou no segundo semestre inteiro. Apesar disso, o mercado paraguaio se anima com o retorno dele. O que é o mercado paraguaio? Os principais times do Paraguai, em especial o Cerro Porteño. Tá? Então, a informação é essa. O mercado paraguaio se animaria muito com o retorno do Lescano. Qual que é o problema? Financeiro. Ele saiu de lá por um valor alto, o Fluminense pagou alto no Libertad porque ele estava valorizado, e eles sabem que não competem com valores do mercado brasileiro. Qual que é o problema? É que o Lescano no futebol brasileiro, ele inexiste, né? O Lescano não é especulado em nenhum outro clube brasileiro, não tem torcedor de outro clube, não tem dirigente comentando, porque ninguém sabe que o Lescano existe no futebol brasileiro. E no futebol paraguaio, ele tem um valor acima. Então, hoje, para ele retornar, e aí é uma avaliação também pessoal ali, tá? Para ele retornar para o Paraguai, é uma espécie de atraso, tá? A mente ali, o pensamento do jogador e do staff é esse. Diferente do Fuentes, que um retorno à Colômbia poderia ser o retorno para casa, para voltar a jogar que ainda é bem avaliado, o caso do Lescano não. É meio que o jovem ali que saiu de casa e depois volta a morar com a mãe. Fica um pouco dessa sensação ali para eles. Então, o nome do jogador, diferente do Fuentes, que já ouviu do clube e provavelmente não, apesar de não pensar em se desfazer, o Fluminense provavelmente não vai contar com ele para o ano que vem. O Lescano não houve qualquer sinalização do clube antes das férias para ele acerca de mercado. Então tá tudo muito no escuro ainda. Vamos ver como é que vai ser essa transição, né, do Lescano de 25 para 26, né? Adam Barreiro, o atacante que eu mencionei aqui, então se você quiser mais informações sobre ele, eu mencionei recentemente num vídeo de quem que a gente poderia contratar dos times que caíram, é um nome monitorado pelo Fluminense. E aí eu sempre trabalho aqui com, né, as frases claras. Monitorar é monitorar, é estar na lista que a galera já analisou uma vez e tal, acompanha ali um resultadinho ou outro. Sondagem é quando você pega esse nome do jogador e liga, como é que tá o cara aí? Vocês estão dispostos a vender? Tá. Isso é sondagem, né? Sondagem e interesse ali, os dois juntos. Avante, né? Acima disso, é proposta, né? É quando o Fluminense, depois dessa sondagem, fala, ó, vou contratar. Então tá aqui uma proposta. Então são coisas diferentes. Só que, normalmente eu não dou notícia assim, de vários nomes que o Fluminense monitora. Até esses dias falei aqui, soltei, cara, o negócio de gravar vídeo de madrugada é um problema. Eu soltei uma notícia que nem era a notícia do vídeo, foi só um detalhe, que o Flamengo tinha interesse no Santos Moreno. O Santos Moreno não era monitorado e bem avaliado pelo Flamengo, era isso que eu quis dizer na época. Não é que o Fluminense disputou com o Flamengo e ganhou, até porque não tem como, né? Financeiramente não existe isso. Mas que eu quis dizer que o Santos Moreno é um jogador que deu errado, não é um jogador que a gente contratou errado diretamente, né? Que era óbvio que não ia funcionar. Mas voltando aqui, cara, tem uma série de jogadores que são monitorados pelo Fluminense. Por que o Adam Barreiro chama atenção? Porque a informação que eu consegui é que no meio do ano, quando a equipe do scout do Fluminense apresentou nomes para a contratação de um camisa 9, o nome do Adam Barreiro saltava como um dos principais nomes. Isso no meio da temporada, ali no antes e durante o Mundial, né? Porque o Fluminense não teve essa pausa, né, de contratações. Na época, você vai se lembrar, foi amplamente divulgado que o Renato deixou claro internamente de que não havia necessidade de um camisa 9, com o Everaldo, com o Germancano, e que o Fluminense negociava também com o Rafael Navarro, que viu como uma oportunidade de gastar o dinheiro lá nos Estados Unidos, depois acabou sendo gasto com o Santos Moreno e com o Lúcio Acosta. Rafael Navarro acabou não vindo. Então o Fluminense não viu a necessidade de uma contratação de um 9 por determinação do Renato Gaúcho. O Fortaleza foi e contratou o Barreiro. Na época, qual que era a situação em relação ao Adam Barreiro, tá? Ele, na época, na época da contratação do Fortaleza
o Adam Barreiro, ele já era monitorado por alguns clubes aqui do Brasil, inclusive pelo próprio Fortaleza. O Fortaleza o contratou no meio do ano. E aí, em relação ao Fluminense, né, na mesma janela que o Fluminense estava com o nome do jogador para ser contratado, o Fortaleza também estava. E o Fortaleza contratou por essa situação do Renato que eu falei aqui agora. Qual que era a avaliação da época? Um ótimo jogador, com números, né? Na época ele já pertencia ao River, tinha passagem pelo São Lourenço e estava no Catar, tá? Com números interessantes, porém tinha duas ressalvas, tá? A primeira delas era uma desconfiança, porque ele nunca tinha jogado no Brasil, né? E aí esse tipo de coisa sempre vai haver, né? Claro, não é certeza de que se o cara nunca jogou no Brasil ele vai jogar mal. O Lúcio Acosta nunca tinha jogado e rendeu, o Santi Moreno não funcionou. É um detalhe, né? O cara que já jogou no Brasil tem uma tendência a funcionar mais porque ele não precisa de adaptação. Então ele não tinha essa questão, a adaptação foi um tema que foi levado em consideração. E o segundo é que ele não tinha rendido bem no time de mais camisa que ele tinha jogado, que era o River Plate. Eu até fui buscar os números, ele tinha 16 jogos, nenhum gol feito pelo River Plate depois de 2 anos muito bons no São Lourenço. E que estava no Catar. Então, obviamente, toda a negociação era um pouco mais complicada. Ele estava emprestado para o Al Rayyan lá no Catar. Então, essas duas coisas eram as ressalvas que se tinha. As duas ressalvas não existem mais. Ele pertence ao Fortaleza hoje, tá? O jogador custou quase 2 milhões de dólares, 70%, foi o que o Fortaleza pagou. Ou seja, é uma grana que o Fluminense até tem para poder investir num jogador se quiser recomprá-lo pelo mesmo valor. E há uma discussão no Fortaleza com a permanência do Marcelo Paes, né? Ele estava para sair como CEO, etc. Não, mas foi mantido para 2026. Com o rebaixamento, o orçamento do Fortaleza é um dos mais altos da Série B. Então o clube caiu organizado. Mas há uma discussão se o Barreiro fica ou não por lá. E a questão de ter dado certo no Brasil, ele fez um bom segundo turno, mesmo numa equipe completamente problemática no ano inteiro, praticamente, do Fortaleza, fez com bons números, com gols. Então, é uma oportunidade. É o cara da camisa 9? Não. É um nome que o Fluminense tinha interesse e que as ressalvas que foram feitas no meio do ano não existem mais e no final do ano ele está propenso a aparecer no mercado brasileiro, tá? E é um jogador que o Fluminense voltou a monitorar agora. O Fluminense tem negociação, tem sondagem pelo Adam Barreiro? Até o momento, não. Mas foi monitorado no meio do ano e o Fluminense voltou a monitorá-lo agora. Tá? Então, ele, ao passar no meio do ano para o Fortaleza e ao voltar agora, é um dos nomes que pode pintar como camisa 9. Tá? A gente vai lembrar que no meio da semana teve reunião do Zubeldia com a diretoria do Fluminense e o Zubeldia conhece bastante o Adam Barreiro. Então, é um dos nomes que pode pintar. Para fechar, cara, a gente fala do Thiago Silva. O Thiago Silva se manifestou nas suas redes sociais sobre a saída no Fluminense. Eu vou ler aqui na tela. Tá aí na tela, mas eu vou ler pra galera que de repente não tá conseguindo, tá ali só no fone de ouvido. Um abraço pra galera que só ouve os vídeos, né? Nosso tempo juntos foi mais curto do que imaginávamos, mais intenso o suficiente para criar memórias que levarei para toda a vida. Sou profundamente grato ao clube, à comissão técnica, aos meus companheiros de equipe, à minha família e especialmente à torcida, que transformou esse sonho em realidade e me fez sentir em casa desde o primeiro dia no Fluminense. Para onde quer que Deus me conduza nesta jornada, não tem nova, nesta jornada, os momentos que vivemos juntos permanecerão eternos em minha história. Mesmo que neste momento eu não esteja vestindo as cores tricolores, elas sempre correrão em minhas veias. É um texto que, obviamente, foi escrito pela assessoria do Thiago Silva, mas que tem a anuência da publicação dele. Não tem qualquer detalhe no texto de saída do Thiago Silva de motivação, só tem um detalhe sobre a saída dele no Fluminense, que foi mais curto do que imaginava. Até porque ele saiu antes de fechar o seu contrato. O que eu pude apurar? Tá? Eu tenho recebido muita mensagem em grupo de WhatsApp falando ali das maiores teorias da conspiração sobre a saída. O Thiago Silva brigou com o Mário no vestiário, saíram no soco e ele pediu pra ir embora. Sei lá. Galera inventa doideiras ao extremo. O que eu pude apurar? Tá? Internamente, situações internas de saída.
Se outros têm outra informação, respeito a informação de cada um, mas vou dar as informações que eu apurei. A saída do Thiago Silva agora em dezembro foi extremamente tranquila, no sentido de bastidores. Por quê? Porque a situação já havia sido informada pelo Thiago, já havia deixado isso claro, olha, pode ser que eu não fique para o ano que vem. Ela já estava sendo conversada e falada desde o final de setembro, início de outubro. Desde lá. A diretoria já tinha ciência da possibilidade da saída, que foi só aumentando. Então não foi uma surpresa, não. A saída foi tranquila. Quais foram motivos que fizeram o Thiago Silva tomar essa decisão? Porque não foi uma decisão do Fluminense, foi uma decisão do Thiago Silva. Primeiro, do lado do Thiago Silva, é evidente, por mais que seja um motivo mais óbvio, às vezes a obviedade é verdade, né? A situação da família pesa. O Thiago Silva ficou, né, muito tempo morando junto com a família na Europa e agora estava morando separado há 1 ano e meio já. E com o ritmo de jogos no Brasil, que não te dá abertura, né, o Thiago Silva praticamente não tinha uma semana livre. Várias vezes o Fluminense, como teve jogos adiados, não teve data FIFA também, então isso foi pesando. Então, a parte da família é verdade, tá? É importante deixar claro esse ponto, assim, de que o ficar longe da família pesou. Agora, isso já era sabido, isso já vinha acontecendo. O que pesou, além de intensificar isso? Não houve confusão, racha, briga, nada disso. O que houve, tá? Ao longo do ano, desde que o Thiago Silva chegou, houve uma mobilização muito forte pro Mundial. Isso é fato, tá? E é público, né? E no pós-Mundial, todo mundo sem férias, sem aquela, né? O mundo não tá me vendo jogar esse Fluminense Grêmio, esse Fluminense América de Cali, etc. A galera baixou um pouco a guarda. E os treinos ficaram um pouco menos fortes. Então, algo natural para todo mundo, não para o Thiago. Essa é a questão. O Thiago Silva era internamente já ali. Isso foi acontecendo gradualmente, tá? Não é todo mundo voltou do Mundial e falou, vou treinar mal. Não. Isso foi acontecendo coisas normais que vão acontecendo gradualmente. Isso foi sendo percebido. Só que o Thiago era o mais incomodado, por quê? Porque o jeito dele, não à toa é um dos maiores zagueiros da história, é o jeito dele de querer ser intenso e tal nos treinos, e porque ele visava, né, muito a Copa do ano que vem. Então, isso, né, essa baixada de guarda incomodou um pouco. Ele se incomodava muito nos jogos com erros de posicionamento. E isso normalmente era corrigido no treino. Um bastidor que inclusive me passaram era que várias vezes quem mais ouvia ali o Thiago Silva nessas conversas, ouvia não no sentido de tomar expor, mas ouvia de prestar atenção, de trocar ideia, eram próximos. René e Freitas, tá? Eram dois que trocavam muita ideia com o Thiago Silva, a forma de melhorar ali, tanto saída de bola, posicionamento, marcação e etc. Isso já, desde ali o pós-mundial, foi algo muito conversado com o capitão ali no vestiário. Só que, no final das contas, qual que foi a soma que acabou sendo? Houve internamente, isso não é só bastidor do Thiago Silva, é geral, elenco, todo mundo que eu conversei, que, tipo, pessoas que conhecem jogadores de futebol, né, são próximos ali, que a gente normalmente usa como fonte, e que eu mandava mensagem ali na reta final do Brasileirão, falando, cara, e aí? Pintou alguma sondagem pro cara e tal, não sei o quê? Você fala, cara, tentei falar com ele falou que o foco é absurdo. Até pra mim, o cara falou que o foco tá só nessa reta final. Houve uma mobilização a nível mundial nessa reta final de ano. Um objetivo foi concluído, foi a classificação direta, e o outro não, foi a eliminação. E essa eliminação na Copa do Brasil foi um baque muito forte pra geral do elenco inteiro, porque todo mundo estava apostando muito nesse título. A partir do momento que tiram os maiores investimentos do Brasil, o Fluminense era o grande favorito, né? Junto com, talvez, uma final com o Cruzeiro. E aí, obviamente que a eliminação também pesa pro Thiago Silva. Aí faz as contas, né? Ficou cansativo pro Thiago Silva esse ano inteiro. Não tem a previsão para 2026. Não é uma previsão de ir para a Copa do Mundo jogando no Fluminense. Não tem uma previsão de um Fluminense com um 2026 muito acima do 2025. Tem a ótica da Libertadores. Tá longe da família, vai passando mais tempo. Então ele já decidiu encerrar antes esse vínculo. Não tem nada mirabolante, entendeu? Não tem uma super confusão. São desgastes normais que vão acontecendo, tá?
Então é importante deixar claro isso. Se você vir um corte meu falando alguma coisa, dando a entender de que tem detalhes mirabolantes, de que olha só, a culpa é do Freitas. Thiago Silva foi embora por causa... Bate forte demais. Por causa do Freitas e do René. Não é isso, tá? Não tem nada de mirabolante. O que, pelo menos na minha apuração, o que foi acontecendo foi um desgaste natural e um olhar de que os próximos 6 meses não iam provocar no Thiago Silva mais coisas positivas do que o desgaste já tinha provocado nos últimos 1 ano e meio, e aí contando com a questão da família também. Até por isso, é uma saída muito sem sal, né? A saída, ela não é uma saída como foi a do Marcelo. A saída do Marcelo é temperada, é uma confusão, é briga com o treinador. Já tinha os bastidores que eu mesmo, inclusive, tinha apurado lá em 2023 e que se reforçaram ainda mais em 24, comportamento com humanos. Aquilo ali foi um salseiro absurdo. A do Thiago Silva não. Aconteceu. Tem términos de namoro que terminam porque o cara traiu a menina traiu com o irmão do cara e tal, e é um término mirabolante que gera história de filme. Tem términos de namoro que, pô, só desgastou, cara. A gente nem quer estar mais junto um com o outro. E é um pouco do que, né, do que se tem também sobre o Thiago Silva. Esses são os detalhes que eu apurei. Beleza? Tamo junto, se inscreve, deixa o like, até a próxima. Valeu.